João, capítulo 20, verso 24 ao verso 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém? Só até aí. Você pode, curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de ouvirmos, ó Deus, a sua palavra, de compartilharmos da Bíblia. Ó Deus, como somos gratos a Ti, porque temos a liberdade, ó Deus, de ler a Bíblia, de falar pela internet, ó Deus, de compartilharmos experiências, ó Deus, espirituais, falarmos de Ti no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ó Deus, porque no nosso país nós somos livres para isso. Existem muitos homens e mulheres que, Senhor, precisam manter as suas bocas caladas porque são perseguidas, são mortas, ó Deus, porque falam do Teu amor. E nós temos a liberdade, e muitos, ó Deus, nos seus lares, na sua casa, ó Deus, no conforto da sua casa, recebendo, ó Deus, através desse link, através dessa transmissão, a Tua palavra, que é viva e eficaz, e transforma o nosso interior. Que você que passe por isso, né, faça agora essa oração e agradeça a Deus, né, pela liberdade que você tem de receber na sua casa, né, a palavra de Deus, sem nenhum tipo de perseguição, porque nós vivemos num país livre. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos faz valorizar isso e entendermos, ó Deus, o Teu propósito na nossa vida. Por isso, nos assentamos, acalmamos o nosso coração de toda a correria do dia a dia, de todos os afazeres domésticos, de todos aqueles que, Deus, que estão trabalhando, aqueles que correram, Senhor, pegaram ônibus, foram para lá, foram para cá, ó Deus, estão ainda acelerados. Pai, traz a sua paz, traz agora a paz ao nosso coração e nos faz compreender, Senhor, a Tua palavra. Por isso nos assentamos aos Seus pés e pedimos: fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, João 20, 24 a 28, tem um episódio interessante, do momento onde Jesus se revelou aos seus discípulos, como você leu. E diz aqui a história desse homem, um dos discípulos, como diz o versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. O homem que andou lado a lado com Jesus, que viu os milagres de Jesus. Ele não estava presente na hora que Jesus, após ter ressuscitado, apareceu aos discípulos. Eu fico imaginando assim a alegria dos discípulos, né? De dizerem para Tomé, né? Tomé, você não estava aqui na hora que ele apareceu, mas olha, Jesus apareceu aqui, no meio da gente. Tomé, com um gesto de incredulidade, ele fala assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar lá e eu ver as marcas na sua mão, de eu ver a ferida do lado dele. É somente isso. Se não for assim, eu não acredito. Interessante, porque Tomé, ele queria ver os sinais. Ele não se satisfazia com o que os seus irmãos de discipulado estavam querendo provar para ele. Ele só acreditaria se ele visse com seus próprios olhos e se ele tocasse em Jesus. Tomé queria submeter
Preste bem atenção nisso. Tomé, ele queria submeter o que era espiritual aos sentidos sensoriais humanos. Então, ele queria tocar o espiritual com o natural. E ao dizer isso, só acredito se eu ver e se eu tocar. Talvez faltasse fé no seu coração, não sei. Mas uma coisa é certa, muitas das vezes nós somos assim. E ainda há um jargão, né? Ainda há um jargão que é falado por aí, onde se diz que eu preciso ver para... Quem completa para mim? Ver para crer. Não adianta falar para mim. Eu preciso ver. Isso vem disso aqui, ó, desse conteúdo aqui. Se eu não tocar ali, e se eu não ver ali, como é que foi ali a ferida do lado de Jesus, as mãos ali furadas, se eu não ver, se eu não tocar ali, eu não acredito. Foi o que Tomé fez. Foi o que ele falou. Mas interessante, porque no livro de João, capítulo 20, verso 29, Jesus ele fala o seguinte, olha só. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Olha o que ele fala no final do versículo 29, de João 20, 29. Felizes os que não viram e creram. Observa que o que Jesus faz aqui em João 20, 29, é um contraste com aquilo que um dos seus 12, né, um dos seus discípulos, fazia. Se ele diz que eu preciso ver para crer, Jesus aqui ele fala, olha, feliz ou bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Então observe que existe uma dispensação, né? Existe uma, vamos dizer assim, um futuro para aqueles que não viram, mas creram. Ou crerão. Então, você não precisa tocar. Basta o quê? Crer. Basta acreditar. Isso é o princípio da fé. Não vou entrar nisso aí, porque na campanha anterior que nós falamos sobre os olhos da fé. Então, você pode voltar lá, né, no YouTube, voltar ali 2 semanas, né, ou um mês, você vai ver ali uma série de palavras falando sobre os olhos da fé. O que eu quero falar aqui é sobre justamente o caminho que te leva a você ter sabedoria. Eu acho que você já plantou alguma coisa na sua vida. Quem já plantou alguma coisa aqui? Acho que você em casa já deve ter plantado alguma coisa. Vamos dar um exemplo bem prático. Uma manga. Um caroço de manga. Né? Você pegou ali, chupou a manga, sobrou aquele caroço, e você fala assim, eu vou plantar isso aqui. Você espera secar, depois você tira aquele invólucro ali do caroço, aí você pega a semente lá dentro do caroço, né? E você vai plantar. Interessante que ao pegar aquela semente que está dentro daquele caroço ali, dentro daquele invólucro ali da manga, e você olha para aquilo, você fala assim, quantas mangas tem aqui? Vou parar para pensar, teria o que sobrou de uma, que você acabou de comer. Mas se você for olhar para aquela semente, e você acreditar que ela vai germinar, que ela vai crescer, que ela vai multiplicar, você não vai conseguir chegar a um número de quantas mangas aquela semente vai dar. Por quê? Porque é ilimitado. Daquela semente, você vai plantar, vai nascer uma árvore, ela vai crescer, daqui a pouco ela vai dar mais manga, mais manga, mais manga, e vai virar mais semente, vai crescendo, 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 mas nada te garante de que aquela manga ali vai virar milhões de manga. Agora, para pensar, se o propósito não foi esse, para que você está plantando? Se o propósito não é que haja uma multiplicação, que nasça ali um pé, né, uma mangueira,
e cresça e dê outros frutos, então para que você está plantando? É esse princípio aqui. Você não precisa ver as mangas, né, no pé de manga. Basta você olhar para a semente e falar assim, ó, dessa semente vão sair milhares de mangas. Você entendeu bem isso? Você não está vendo, mas você está crendo. Porque pessoas fizeram isso, hoje você tem aí na sua casa, certamente, olhando a sua fruteira aí, você tem aí algum tipo de fruta. Porque alguém acreditou que ela poderia se multiplicar. E hoje você tem aí laranja, banana, melão, sei lá o que você tem. Esse é o princípio. Em Mateus capítulo 13, verso 24 ao verso 26, Jesus conta uma parábola. Presta bem atenção. Ele diz assim, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E foi embora. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também brotou e cresceu junto com o trigo. Observa bem, chegou uma hora que não dava para separar o joio do trigo. Por quê? Porque ao arrancar o joio do solo, arrancaria também a semente do trigo. E isso é interessante para a gente entender. Por quê? Porque, presta bem atenção nisso, existem ações do inimigo para plantar o joio, entre aspas, em cada semente boa que você tiver. Então, enquanto você busca de Deus um crescimento, enquanto você busca de Deus um desenvolvimento pessoal, quando você busca de Deus algo a mais para a sua vida, quando você busca de Deus um crescimento maior para você, do outro lado existe o joio, existe o maligno trabalhando contra esse teu crescimento, trabalhando contra o seu desenvolvimento, trabalhando para que aquela semente que foi plantada dentro de você não brote. Está aí, Mateus 13, 24 em diante. No meio do trigo foi semeado joio, está no texto. Depois que o trigo foi plantado, veio o inimigo e plantou o joio. Então você observa que sempre que você, às vezes isso pode estar acontecendo na sua vida, você dá um passo para frente, mas parece que a sua vida te puxa e parece que você dá 2 passos atrás. E quando você olha, depois de um determinado tempo, aparentemente a sua vida não desenvolveu nada, você não melhorou em nada. Deus sempre vai trabalhar ao seu favor. Posso ouvir um amém? Então eu vou falar de novo. Deus sempre vai trabalhar ao seu favor. E o inimigo, não precisa falar amém, o inimigo sempre vai trabalhar contra você. Conforme esse texto, quando uma semente é plantada, junto com a semente de Deus que é plantada dentro de você, o inimigo vem e quer plantar também o joio. Quantas e quantas vidas, quantas e quantas pessoas precisam receber de Deus uma bênção? E quando a sua bênção parece que está chegando, é incrível isso. Que quando você está lá quase crescendo, quase levantando-se em um potencial diante de Deus, o inimigo vem e semeia. E você não consegue sair da sua posição, você não consegue melhorar, você não consegue crescer, você não consegue desenvolver um potencial que você tem. Por quê? Porque no meio do trigo sempre vai haver joio. Entenda que esse ataque, ele vai acontecer constantemente, enquanto nós estivermos nesse mundo. Eu quero desenvolver com você alguns passos. Se quiser, você pode anotar aí. Alguns passos que você deve tomar na busca pelo caminho da sabedoria. Passos que você deve tomar na busca pelo caminho da sabedoria. De repente precisa sair na sua casa. Ou para você, né? Primeiro, reconhecer as pessoas
que estão à sua volta. Lembrando que essa palavra está baseada no livro do bispo Robson Rodovalho, chamado O Segredo da Sabedoria. Esse é o capítulo 3. Primeiro, estou falando para você 3 passos que você deve tomar na busca pelo caminho da sabedoria. Primeiro, reconhecer as pessoas que estão à sua volta. Vou repetir, reconhecer as pessoas que estão à sua volta. Mas como é isso, pastor? Lucas 19, 43 e 44. Olha o que diz esse texto. Lucas 19, pedi para projetar aqui, Lucas 19, 43 e 44. Lucas 19, 43 e 44. Você pode procurar sua Bíblia aí e ler também na sua versão, se você preferir. Diz assim: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Ou seja, trincheira é um buraco. Outro versículo, 45. Não, 44, né? Só confirme aqui, isso mesmo. 44. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Vou repetir esse texto. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Pesado esse texto, né? Nossa! Deus vai permitir que o inimigo levante trincheiras contra mim, que eu fique cercado, porque eu não aproveitei uma oportunidade que Deus me deu. Deixa eu te falar uma coisa, esse é um princípio espiritual muito sério. Deus tem dado a você oportunidades, e você não pode descartar essas oportunidades. Conforme o que você acabou de ouvir sobre o joio e trigo. Deus tem uma bênção para você, Deus tem um propósito para você. Mas observa que, conforme diz ali, né, aqueles inimigos ali representam, né, no texto, pessoas que vão cavar buracos. Você acha que é buraco para quê? Para plantar? O texto diz ali no versículo anterior, cavarão buracos, farão trincheiras, ficarão ao redor, esperando, sabe o quê? Você descartar a oportunidade que Deus tem te dado. Nossa, isso aí é profundo demais. Você precisa ter a capacidade de reconhecer as pessoas com quem você se envolve e também identificar os sinais que elas emitem. Vou repetir, tenha a capacidade de reconhecer as pessoas com quem você se envolve e também identificar os sinais que elas emitem. Repete após mim assim, ó. Os sinais, não, fala com força, os sinais, você que está em casa, repete aí, os sinais me protegem, mas para que eu esteja protegido, fala com força, mas para que eu esteja protegido plenamente, eu preciso interpretar os sinais. Não é assim? Você que já tirou carteira de motorista, ou você que está ainda para tirar carteira de motorista, as primeiras coisas que você aprende, entre outras, é ler as placas. Não é assim? O que significa aquela placa ali que tem um Y ao contrário? Hã? O que significa aquela placa que tem algo que parece um U e tem uma linha cortada no vermelho, assim, ponta a ponta? Hã? O que significa um carrinho que parece um carrinho pequeno que está deslizando assim na estrada? Uma placa. O que significa? Se você não souber interpretar esses sinais, né, você não consegue
andar de carro direito. Por quê? Porque você não está sabendo identificar as placas de trânsito. Então, essas placas de trânsito, quando você interpreta o que elas significam, ela traz para você proteção. Porque ela diz para você, reduz a velocidade. Porque ela diz para você, terreno, né? Ou melhor, pista escorregadia. Quem já passou por carro perto de serra, tem lá um desenhozinho que parece ter umas rochazinhas caindo assim, né? Então, o que está falando? Ali está dizendo, nesse exemplo, dessa placa, que pode haver deslizamento de pedra. Então, tudo isso você aprende. Então, os sinais trazem para você proteção. Quando você aplica isso no mundo espiritual, você tem que estar bem apercebido com os sinais que chegam perto de você. E esses sinais chegam através de pessoas. Reconhecer as pessoas que estão à sua volta. O problema, sabe o que é? É que nós até percebemos as pessoas que estão ao nosso redor. Até sabemos que elas emitem sinais que não agradam o coração de Deus. Emitem sinais que te tiram do propósito de Deus. Repete assim comigo. Os sinais me protegem. A dinâmica de Jesus com os seus discípulos sempre foi ensiná-los a reconhecerem os sinais. Sempre Jesus estava falando isso, estava demonstrando para eles quais eram os sinais de Deus para Israel, quais eram os sinais de Deus para a vida dele, e assim é com você. Então, se você quer descobrir o caminho da sabedoria, cuidado com quem você anda, eles emitem sinais. Segundo, reconhecer o lugar onde você está. Observa que esse lugar é muito mais do que um lugar físico, tá? É uma posição. Observa isso. João 28, projeta aí, irmão. João 28, 16 e 17. Olha esse texto. João 28, 16 e 17. Olha esse texto. Fenomenal aqui. Esse texto aqui é tremendo. Quando fala sobre posicionamento, sobre você saber o lugar onde você está. Olha o que isso vai trazer para nós. João 28, 16 e 17. Vamos ver se consegue projetar aqui. Ele conta sobre a história de Jacó, né? O momento em que Jacó ele passou por uma, vamos dizer assim, um momento, né? Uma ação de Deus na vida dele, onde Deus se revelou através de sinais, né? Acho que estou tendo dificuldade para projetar aqui, mas eu vou ler aqui, tá tranquilo. Diz assim, Gênesis 28, 16 e 17. Gênesis 28, 16 e 17. Diz assim o texto. Quando Jacó acordou do sono, está aqui, obrigado. Quando Jacó acordou do sono, então fala assim, eu preciso acordar do sono. Fala com força, quem está com sono diz assim, eu preciso acordar do sono. Ele falou assim, ó, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Alguém lê para mim o resto aqui? Lê com força. Mas eu não sabia. Jacó, ao despertar, ele falou assim, ó, eu não tenho dúvida, Deus está nesse lugar. Mas Jacó não sabia. Interessante, porque ele ficou com medo. Olha o versículo que se segue, versículo 17. Pode completar aqui. Olha o versículo 17, o que fala. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Fala assim, existe um lugar. Não, fala com força, existe um lugar onde eu preciso estar. Entendeu? Quem tem ouvidos, ouça. Então existe um lugar onde você fica estar. Por quê? Porque esse lugar, conforme diz o texto aqui,
senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ou seja, é o que se abre. O que Jacó estava vendo ali, né? Era uma interpretação da posição de Deus se revelando através de sinais para a vida dele, mas ele não se apercebia. Por quê? Porque ele estava sonolento. Jacó se surpreendeu ao não ter tido a capacidade de reconhecer que naquele lugar onde ele estava, Deus se fazia presente. Existe um lugar onde Deus se faz presente na sua vida. Mas, pastor, ele é onipresente, pastor. Ele pode estar em qualquer lugar. Mas existe uma posição em Deus, que Deus quer te levar para essa posição, para que você receba dele o melhor sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Pastor, tem isso na Bíblia? Marcos 8, 23. Abre aí. Terça-feira é dia de Bíblia. Então, folheia sua Bíblia aí. Fica com preguiça para folhear, não. Olha ela aí. Somente se você não tiver Bíblia, você pode olhar aqui. Marcos 8, 23. Olha o que esse texto fala para a gente. Ele aqui do texto é Jesus, né? Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir ali, fazendo aquele lodozinho lá e tal, nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Só até aí. Curioso esse texto. Por que Jesus não curou aquele cego no lugar onde ele estava? Responde aí, o que você acha? Se você está online aí e quiser, né, participar, só seja rápido que demora um pouquinho para chegar aqui, né? Mas por que Jesus não curou aquele cara no ambiente onde ele estava? Para pensar. Por que tem áreas na sua vida que você ora, pede, mas Deus não responde? Pastor, eu estou há 5 anos, 2 anos, 10 anos, 20, sei lá, orando por isso, mas parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está me ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque Deus não está te ouvindo, porque Ele não é surdo. A questão é, talvez você não esteja na posição onde Deus quer realizar um milagre. Olha o que Jesus fez aqui no texto. Jesus tirou aquele moço do povoado. Isso é interessante, isso tem algo a falar ao nosso coração, porque muitas das vezes Deus quer fazer um milagre na sua vida, mas você não está no lugar, na posição do milagre. O ambiente de incredulidade ao redor daquele cego, não que fosse um fator impeditivo para que Jesus realizasse o milagre, mas Jesus resolveu tirar aquele cego de um ambiente de incredulidade e ter um a sós com ele. E curar o cara longe do povoado. Por quê? Anote isso. Pessoas erradas. Deus está falando com você. Pessoas erradas destroem ambientes certos. Pessoas erradas destroem os ambientes certos. Vou repetir. Pessoas erradas destroem os ambientes certos. Você pode estar num ambiente certo, mas se tiver com a pessoa errada, anote isso também. Ambientes, presta bem atenção, ambientes deformados deformam pessoas certas. Pessoas corretas. Ambientes deformados deformam pessoas corretas. Por isso que Jesus resolveu tirar aquele homem daquela posição. Deixa eu te falar uma coisa. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para você discernir ambientes e pessoas.
Você pode estar no ambiente certo, mas se estiver com pessoas erradas, a bênção de Deus muitas vezes não vem sobre você. Está aí o exemplo de Jesus. Terceiro, discernir sua posição estratégica. Então vamos lá, só para recapitular. Primeiro, reconhecer as pessoas que estão à sua volta. Segundo, reconhecer o lugar em que você está. Terceiro, discernir sua posição estratégica. Repete assim, minha posição. Não, com força, vai força aí, vai. Minha posição define a minha visão. É ou não é? Se você quer enxergar um pouco mais longe, você tem que mudar uma posição, né? Ah, eu estou olhando para ali. Ah, mas eu queria ver ali atrás. Não tem porque tem uma parede. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar para cá, aí eu saio da coluna, aí começo a ver a pessoa ali. A menos que a pessoa queira se esconder atrás da coluna. Ou então, eu não estou vendo, eu saio da coluna, eu venho para cá, e eu começo a ver a pessoa ali. Então, a minha posição vai definir a minha, fala comigo, visão. As pessoas em posições estratégicas, presta atenção nisso, as pessoas em posições estratégicas possuem visões privilegiadas. Anota que isso é uma chave que vai virar aí na sua vida, hein? Se você quiser também. As pessoas em posições estratégicas possuem visões privilegiadas. Então você precisa ir para uma posição estratégica. Qual é a posição estratégica que Deus está te chamando para você vir, para você alcançar? Essa posição vai te dar uma visão privilegiada, gente. Talvez você não tenha alguns privilégios, né, entre aspas, diante de Deus, porque a sua posição não é uma posição estratégica. Você precisa saber quem você é em Deus. No caminho da sabedoria, essas posições podem ser a diferença fundamental entre o seu sucesso e o seu fracasso. Se a sua vida tem sido uma vida de fracasso, entenda, você está numa posição errada, mude a sua posição, vai para a posição, deixa Jesus te levar para a posição que Ele tem para você. Nessa posição, o seu milagre acontece. Pastor, dá para mostrar na Bíblia isso? Vamos lá. Mateus 3,13. Ô irmão, abre aí esse treco aí. Mateus 3,13. Abre aqui na tela aqui, por favor. Olha esse texto. Então, até o verso 15. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por quem? Quem está escrito aqui? Vai ser batizado por quem? João. Então Jesus veio da Galileia do Jordão para ser batizado por João. Outro. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando... Não, voltou lá, né? 15. Mateus 3,15. Desculpa, 3,14. Começa no 3,13, 14,15. 14. João, porém, tentou impedi-lo. Jesus foi para ser batizado por João. João tentou impedir Jesus de ser batizado, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. Respondeu Jesus, olha essa chave. Acorda, pega essa chave. Jesus respondeu, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João fez o quê? O que ele fez? Ele não queria batizar Jesus. Mas depois Jesus falou isso, o que ele fez? Ele concordou. Pega aí, crente. No caminho da sabedoria, que é o nosso tema, você precisa reconhecer aqueles que vieram antes de você, que prepararam um caminho.
para você seguir. Vou repetir. No caminho da sabedoria, você precisa reconhecer aqueles que vieram antes de você, que prepararam um caminho para você seguir. Interessante, porque se você, não sei se todos que estão nos assistindo já são da Sara Nossa Terra, mas nós nos movemos na Sara Nossa Terra pedindo muita direção a Deus. E essa direção passa pelo nosso bispo, Robson Rodovalho, passa pelos nossos coordenadores, passa pelos pastores e tal, e chega até o líder da célula, aonde é dito semanalmente, através do discipulado para ele, o que ele deve fazer, o que ele deve seguir, como ele deve fazer, para quê? Para que haja uma unidade na igreja. Interessante que essas pessoas têm posições privilegiadas em Deus. E você precisa não simplesmente, então eu quero ser líder, não, mas você precisa ter essa interpretação e entender. Jesus aqui, no texto que você leu, ele podia falar assim, João Batista, você não é ninguém para me batizar, eu sou Jesus Cristo. E quando ele chegou perto de João Batista para ser batizado, o que João Batista fez? Não, peraí, eu não tenho como batizar o Senhor, é tu que tem que me batizar. Ele fala assim, até aqui você fez um ótimo papel, porque como você sabe, foi profetizado que João seria aquele que prepararia o quê? O caminho do Messias. E Jesus, ao se deixar ser batizado por imersão nas águas por João Batista, estava reconhecendo a autoridade de João Batista, gente. E João Batista, sabendo que ele era menor que Jesus, ele falou, não, mas eu não posso ser batizado pelo Senhor, o Senhor que tem que me batizar. Mas o que ele fala? João Batista, olha só, deixa eu falar uma coisa para você, na minha linguagem. Você precisa fazer porque está escrito. Então vamos cumprir o que está previsto. A João Batista, conforme você leu o texto ali, o que ele fez? Concordou. Porque ele sabia o princípio da liderança de Jesus. E ele sabia qual era a função dele. Então, em outras palavras, no caminho da sabedoria, você precisa reconhecer aqueles que vieram antes de você, que preparam ou prepararão um caminho para você seguir. Então, você precisa de alguém para estar te orientando, orando por você, te ajudando. Conclusão, Lucas 23, 39. Abre aí, irmãos. Lucas 23, 39 a 43. Irmão, de terça-feira está lascado aqui, que vai abrir um monte de versículo, fica doido ali. Lucas 23, 39 a 43. Ouça essa história para a gente encerrar. Um dos criminosos que estavam ali pendurados com Jesus lançou-lhes insultos. Então, como você sabe a história, Jesus estava para ser crucificado e tinha dois ladrões, um de um lado e um do outro. Essa história você já sabe. É isso que eu falo aqui, essa história. Estavam pendurados, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós. 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que dos nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. 42. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um dos ladrões falou isso. 43. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha esse fechamento. Acorda aí, preste atenção. Olha que sensacional. Eu falei para você que o caminho da sabedoria, o caminho que te conduz à sabedoria, vai depender, primeiro, de você reconhecer as pessoas que estão à sua volta. Posso ouvir um amém? Fala assim, eu vou reconhecer quem está à minha volta. Segundo, eu vou reconhecer, fala isso, o lugar onde eu estou. Terceiro, eu vou discernir
minha posição estratégica. Agora, olha isso aqui. O ladrão reconheceu quem estava em volta dele? Sim ou não? O que você acha? Pode responder no online aí, quem quiser. O ladrão reconheceu quem estava ao redor dele? Quando ele fala, né, entende-se que estava o ladrão de um lado, Jesus no meio e o outro ladrão lá do outro lado. O de lá estava maldizendo Jesus, insultando, como você viu no texto. O daqui olhou para o cara de lá e falou assim: ei, nós temos motivo para estar aqui. Agora, esse Jesus, não. Ele sabia quem estava do lado dele? Você sabe quem está do seu lado? Hein? Você sabe com quem você tem caminhado? Segundo, o ladrão reconheceu o lugar que ele estava? Sim ou não? Tinha alguma chance dele sair dali? O ladrão? Não. Ele falou para o outro: olha, nós temos motivo para estarmos aqui. Agora, esse homem não fez nada. Então, a posição ali não era estar preso numa cruz. Era uma posição espiritual. Ele entendia que ele estava do lado do Salvador do mundo. Terceiro, ele discerniu que ele estava numa posição estratégica. Concorda comigo? Sabe como é que eu confirmo isso para você? Porque vamos dizer que eu fosse esse ladrão. Jesus estava aqui. Ele pensou assim, ó: pô, eu estou do lado do cara certo. Né? Ele falou assim, ó: eu estou no lugar certo. E agora, eu estou numa posição privilegiada. Porque eu estou numa cruz, assim como ele também está numa cruz. E sabe como é que a gente entende isso? Quando ele fala assim, ó: mestre, quando acabar tudo isso daqui, né, quando a gente morrer, tem como o Senhor me deixar entrar no céu? E isso era um coração de uma pessoa que estava numa posição estratégica. Ele estava do lado de Jesus. E sabe qual foi a resposta para Jesus? Para ele? Qual foi? Não, você é ladrão. Não, você já fez isso de errado. Não, você merece estar aí. Você merece estar preso aí. Foi isso que ele falou? Jesus olhou para ele e falou assim, ó. Se fosse numa linguagem nossa, né? Ele falaria assim, ó: caramba, velho, no seu último minuto aqui, você deu a sorte de estar morrendo do meu lado. E você reconheceu quem eu sou. E essa é a sua última oportunidade de você se arrepender e de você me reconhecer. Tudo isso dito, sabe em quê para ele? Ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Você entendeu? Ainda hoje. Não houve um julgamento, Jesus fala assim, ó: cara, eu sei, mas pô, você roubou pra caramba, né? Você está aqui porque você fez por merecer, né? Aquele ali então que ficou me insultando, né? Esse cara está me insultando aqui, ó, daqui ele vai direto para o inferno. Agora você não, Jesus não julgou. No meio do sofrimento ele falou assim, ó: hoje ainda, você vai estar comigo no paraíso. Eu te convido a ficar de pé. Você que pode. Eu te convidaria a você repetir. Coloca a mão sobre o seu coração. E eu te convido a você repetir essa oração comigo. Reconhecendo quem está à sua volta, reconhecendo o lugar aonde ele está e discernindo as suas posições estratégicas. Não abra mão delas. Repete assim, diga: Senhor Jesus, reconheço que muitas das vezes eu tenho andado desapercebido, em lugares que não te agradam, em posições que não te agradam. Muda isso na minha vida. Eu libero o meu coração agora
Não, diga com força. Eu libero meu coração agora para ser conduzido pelo teu Espírito Santo aos lugares estratégicos que tu tens para mim. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Entra na minha casa, na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior, e muda tudo em mim que me impede de te ouvir e te ver, te guardar e praticar tudo que a tua palavra diz ao meu respeito. Em nome de Jesus. Amém.